E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui a gente tá novamente com o nosso querido Motorola Razr 40, mas não para testar ele em si, e sim esse incrível processadorzinho que eu me surpreendi bastante no último teste de emuladores. Esse daqui tem um Snapdragon 7 Gen 1, 8 GB de RAM, mais 2 GB de expansão de memória RAM, justamente para a gente poder utilizar esse lindo processador. E a GPU dele é uma Adreno 640, utilizando aqui os drivers ali na versão 615, ok? O único problema que eu vi ao testar aqui os nossos vários emuladores é a questão dos drivers. Que, cara, eu testei aqui diversos drivers diferentes, sendo eles vários aqui dos drivers de Turnip, tanto a versão do Mr. Purple quanto a versão do Kinshi, que também aí é bem desenvolvida para o Yuzu e para o Skyline, e simplesmente os drivers Turnip não funcionaram. O único driver que eu consegui fazer funcionar foi essa versão 615.50, que assim, não é um dos melhores drivers, porque vários jogos só abrem aí com drivers Turnip, e isso daí é uma coisa que infelizmente me deixou bem chateado, porque não deu pra jogar diversos jogos, tanto aqui no Yuzu, quanto no Skyline, quanto no próprio Agni S, por conta desses drivers Turnip. Como por exemplo, no Yuzu não dá pra gente jogar o Naruto Storm, FIFA 23, Dark Souls e é claro, o nosso querido Zelda e o The Witcher, justamente por conta da questão dos drivers Turnip. Esses jogos ficam completamente injogáveis, muitas vezes aparecendo praticamente nada na tela. Mas enfim, já com o driver 615.50 instalado, bora testar aqui, começando pelo nosso querido Skyline. E bom, como vocês sabem, o Skyline também não abre diversos jogos, mas isso diferente do Yuzu não é por questão de drivers, e sim por Skyline ainda não está pronto e infelizmente nem vai ficar, porque o projeto simplesmente morreu. Então a gente vai ter diversos jogos que não abrem, como FIFA 23, Mario Kart 8 Deluxe, Dark Souls ele abre assim mais ou menos, e é claro, Super Mario Bros. Wonder, Zelda e o nosso The Witcher infelizmente não conseguem rodar. E um jogo que necessitaria de drivers Turnip para funcionar, como Super Mario Odyssey, infelizmente pela questão dos drivers dentro desse processador não serem a melhor, infelizmente ele vai ficar de fora. O que ainda dá pra gente testar é o nosso Naruto Storm 4, o Pokémon Let's Go Eevee e o Pokémon Sword pra gente ver um pouquinho do desempenho. Então bora lá tentar começar. E como vocês puderam ver, já crashou logo de cara. E bom, por algum motivo, os jogos dentro do Skyline estão abrindo aqui com a configuração de FPS em velocidade alta. Eu não sei bem o porquê que isso aqui aconteceu, mas infelizmente aconteceu e não dá pra eu resolver isso, porque não tem nenhuma configuração dentro do Skyline setada pra isso acontecer. Então, enfim, não sei por que isso aconteceu, e a gente vai jogar assim nessa velocidade ultra rápida que está aqui o nosso Narutinho, porque não tem muito o que a gente fazer. E aqui, rapaziada, na questão da gameplay, a gente consegue uma gameplay de gama bem alta de FPS. É claro que eu tô levando um pau aqui pro Utataka, que foi personagem secundário no episódio do Naruto, mas no geral, galera, a gente tá conseguindo ter um excelente desempenho. Acredito que se esse jogo tivesse travado aí realmente nos 30 FPS, a gente estaria pegando 30 FPS tranquilamente, tanto nessa parte, quanto na parte onde a gente tem a briga no modo história, né? Que aí sim a gente teria um pouquinho mais de problemas para executar em algumas cenas. Mas enfim, galera, a gente tá conseguindo manter aí uma taxa muito boa de FPS, mesmo sem qualquer tipo de driver ou coisa do tipo parecida pra gente poder estar testando. E como vocês podem ver, o desempenho segue sensacional. No Pokémon Let's Go Eevee a gente vê a mesma coisa, o FPS aqui desbloqueado dentro dos nossos jogos, uma coisa que eu não gostaria que acontecesse, mas infelizmente aconteceu. E eu já tentei desligar e ligar todas as configurações pra ver se voltava ao normal, mas ainda assim ele tá com esse FPS ultra rápido aqui. O grande problema dentro dele é que quando chega na parte dos nomes, olha só o que acontece. O meu jogo trava e a gente não consegue passar disso. E eu não sei também o porquê isso está acontecendo. O Skyline está completamente bugado dentro desse celular, que eu não consigo setar nenhum tipo de nome ou nenhum outro tipo de coisa. E o mesmo problema vai acontecer aqui com o nosso querido Pokémon Sword, então infelizmente não dá pra gente jogar bem assim o Skyline como a gente gostaria. Alguns jogos você até consegue, como Naruto Storm 4, porém a maioria dos grandes títulos você vai ter aí uma inviabilidade. Bom, passando aqui pro nosso Yuzu, como eu falei pra vocês, a gente também tem diversos jogos que por conta aqui do nosso driver está apenas no driver 615.50, simplesmente não vão abrir. Um deles é o Dark Souls, que como vocês podem ver, ele até abre, só que ele tem vários bugs aqui pra renderizar o nosso personagem. No caso, o nosso personagem está sim sendo renderizado, só que a gente tem um problema, é que
bom, ele fica completamente escuro, não dá pra gente ver muitas das coisas que estão acontecendo aqui com o nosso personagem. O FPS até parece também se manter em 30 FPS na maior parte das vezes. O grande problema é que simplesmente o nosso jogo não renderiza. Só dependendo de algumas partes, como essa daqui, né, que eu já estou andando pelo calabouço, ele começa a renderizar muito bem com os 30 FPS, mas aí conforme a gente vai andando, fica meio difícil, porque simplesmente ele entra no modo das sombras novamente, como vocês vão poder ver, e a gente não consegue mais rodar ou saber para onde a gente está indo. Isso daqui vai acontecer em diversas partes do calabouço aqui dentro da masmorra do Dark Souls, mas, né, quando ele está, por exemplo, em alguma parte fora aqui das masmorras do Dark Souls, a gente consegue ver aí o que está acontecendo. Só que até você achar o caminho certo para você conseguir encontrar no meio de toda essa escuridão, vai ser completamente difícil e injogável de você rodar o Dark Souls dentro desse celular. Já que no Pokémon Let's Go Eevee, dentro do Yuzu, a gente até consegue abrir, o problema é rodar. A mesma coisa que está acontecendo com diversos celulares dentro do Yuzu, acontece aqui também no nosso querido Razer 40. A gente consegue abrir o nosso jogo, a gente consegue pôr o nome no nosso personagem, mas aí quando chega para realmente rodar, ele roda aqui com 18, 16 FPS, dependendo das partes que a gente tá tentando jogar. Já que no Pokémon Sword, a gente até consegue um desempenho mais aceitável, né? Os 20 FPS ali que dá para você jogar em alguns casos, né? Mas é claro que a resolução em 0.5x simplesmente não ajuda ele e ele tá bem feinho. Mas assim, se você quer realmente jogar com esses drivers 615 ou 615.50, você consegue, principalmente dentro de interiores, onde o desempenho é muito mais aceitável, porque daí ele já chega ali para os nossos 30 FPS. Não tem tanta coisa assim para ele renderizar, não é um mundo aberto, porém, como vocês podem ver, conforme o nosso personagem vai se movimentando, as sombras ao redor dele também vão se movimentando. Então, vários locais aí que eram para estar muito mais brilhosos e mais claros, tá completamente bugada a questão de sombra por conta da renderização desses drivers, ok? Então, bom, quando a gente anda aqui, ó, olha só, dá pra vocês verem que a sombra vai acompanhando aqui o personagem e é totalmente bugadaço isso aqui acontecendo, mas enfim, dá pra você jogar, só dependendo aí de algumas partes vão demorar um pouquinho pra renderizar, como vocês puderam ver, mas isso daí já é bem normal dentro desse mundo da emulação e como vocês podem ver, ainda assim dá pra você jogar numa boa, né, 20 FPS no mundo de fora e aqui dentro dos interiores em geral, você consegue uns 30 FPS aí. Portanto, dentro de batalhas e entre outras coisas, você ainda vai conseguir aí de boaça os seus 30 FPS. Só mesmo essa sombra vai continuar bugadaça aqui ao nosso redor. E só para demonstrar um pouquinho da falta que os drivers Turnip fazem, é isso aqui que acontece. Isso acontece tanto no nosso Super Mario Odyssey quanto no nosso querido Naruto Ninja Storm 4. E tudo isso é por conta dos drivers Turnip que infelizmente não funcionam nesse aparelho. Então assim, como sempre, a salvação da maioria dos aparelhos e das pessoas que querem jogar alguma coisa de Switch acaba sendo o Egg NS. Não tem jeito, galera. Ele é sempre a melhor das opções para você aí que quer jogar um Switchzinho dentro do seu celular. Você até pode conseguir rodar coisas no Yuzu, você pode conseguir rodar várias coisas com uma performance melhor e menos quente aí dentro do seu Skyline, porém o Skyline tem muito problema de vazamento de memória RAM, o Yuzu, jogos simplesmente não abrem, enquanto aqui no Egg NS tudo isso funciona. Só que tudo isso também vem a um custo. O Egg NS utiliza muito mais o seu processamento e a sua GPU. Justamente por isso você vai precisar aí gelar ele de alguma forma, então por isso eu estou utilizando o meu GameSir X3, que já tem esse coolerzinho integrado para poder gelar as coisas aqui no Egg NS. E é claro, a compatibilidade dele também é total com o Egg NS, então a gente não precisa se preocupar com anúncios ou outra coisa do tipo, porque ele vai funcionar numa boa. E bom, aqui no Egg NS é um dos primeiros emuladores que a gente consegue testar o Fifinha numa boa. Esse daqui é o FIFA 23, então ainda não temos aí um fix para o FIFA 24 funcionar nesses emuladores, só que aqui você vai precisar ativar na guia de Performance Settings o GPU Accuracy no modo extremo. Depois que você já conseguir abrir nessa parte do jogo, você pode vir aqui e desligar para o modo normal, que daí você vai conseguir garantir um FPSzinho um pouquinho melhor durante a sua jogatina. É claro que algumas vezes, assim, principalmente no começo das partidas, ele vai dar uma lagadinha um pouco maior do que a gente esperava.
mas ao longo do tempo da partida ele vai começando a melhorar e a gente consegue manter um desempenho um pouco melhor. Como vocês podem ver, agora ele já tá ali por volta dos nossos 50 FPS, que assim, não parecem definitivamente 50 FPS, mas assim, dá pra gente jogar. É claro que ainda vai ter o bug dos personagens não mostrarem aí qual o indicador, né, de personagem está, mas é um jeito de você conseguir jogar no seu Agni S o fifinho, ok? O desempenho não é, claro, um dos melhores do mundo e dependendo do estádio, simplesmente vai bugar completamente aqui na aba do desempenho e praticamente todas as texturas também. Vocês podem ver aqui que a nossa torcida ali tá completamente em preto, então não dá pra gente ver nada da torcida ou coisa desse tipo, mas pelo menos você ainda consegue manter ali um FPS jogável. O problema é saber até quando isso daqui vai se manter, né? Porque a gente sabe que o Agni S tem um dos principais problemas também de leak de memória RAM, vazamento de memória RAM, e aí você vai ter vários problemas para fazer os seus jogos rodarem, ok? Então assim, dá pra você jogar uma partida, mas a gente não sabe se dá pra você jogar uma segunda partida aí, se for o do seu desejo. Porque, né, simplesmente, ou até mesmo algumas vezes o segundo tempo da partida pode simplesmente não carregar, ou o emulador crashar antes mesmo do final do primeiro tempo. E tudo isso por conta dos leaks de memória RAM. E assim, o nosso Mario Kart, como vocês podem ver, também não está em um dos melhores desempenhos possíveis para ele. A gente está tendo 28 a 29 FPS, então se você pensa em jogar Mario Kart dentro de um celularzinho como esse, eu sinto muito por você, porque você vai ter que passar por isso daqui. A gente ainda também tem aquele mesmo problema de sombras que a gente tinha lá no Yuzu com o Pokémon Sword, mas assim, é bem complicado de você conseguir jogar alguma coisa aqui durante essa jogatina do Mario Kart 8. Como eu já testei o Naruto Storm 4 no Skyline e ele rodou a 30 FPS, aqui no nosso querido Agni S também não é diferente, ele roda de boa a 30 FPS utilizando essas configurações aqui também, então sem nenhum tipo de driver selecionado, multithread shaders ligado, porque a gente desligou, né, os drivers 615, e aí você consegue também manter um desempenho estável de 30 FPS para você jogar o Naruto Storm 4. Só que uma vantagem do Agni S sobre o próprio Skyline é que no Agni S a gente tem todos os layouts, né, da batalha perfeitamente nos lugares certos, enquanto no Skyline, infelizmente, eles estão por todos os lados da tela, né, e é bem difícil da gente entender alguma coisa. No Pokémon Sword, de vez em quando a gente tem uns bugs como esse daí de algumas luzes aparecendo na tela, mas assim, o desempenho aparentemente é bem mais satisfatório do que com o que a gente tinha lá dentro do Yuzu. Apesar da gente também estar pegando ali os nossos 22, 25 FPS, mas ainda assim, a qualidade de renderização é muito melhor aqui dentro do próprio Agni S. E é claro, a gente consegue ter um desempenho muito melhor, principalmente em batalhas e várias outras coisas. Você também pode tentar utilizar aqui o hackzinho de subir a performance com o modo de FPS limitado. E é claro, a gente também não tem o bugs das sombras, que como vocês podem ver, aqui as nossas sombras estão perfeitamente alinhadas, diferentes do que a gente tinha lá com o Yuzu, que estavam aí por todos os lugares as sombras aqui acompanhando o personagem, ok? Mas, no geral, eu acho muito mais satisfatório o desempenho aqui dentro do Agni S do que se fosse lá dentro do próprio Yuzu e dentro do Skyline também, que tem vários problemas para rodar esse jogo. Aqui dentro do nosso Pokémon Let's Go Eevee, como vocês podem ver, o desempenho também não está nada mal. A gente consegue jogar entre 25 a 30 FPS. É claro que se a gente tivesse os drivers Turnip, como no Pokémon Sword e no Pokémon Let's Go Eevee, a gente já estaria pegando 30 FPS nesses dois jogos. Mas aqui, 26, 27 FPS também não é nada ruim. O único problema mesmo é a gente saber até quando a gente vai conseguir rodar, ok? Mesmo problema do FIFA, porque você consegue jogar por muito tempo esse Pokémon aqui dentro do Agni S. O único problema é que você não sabe até quando você consegue jogar, porque ele vai variar de 10 a 15 minutos até 30 a 45 minutos você conseguir jogar. E aí, entre essas, você não sabe quando você vai salvar, ou simplesmente você entra numa cutscene e o jogo crasha
por falta de memória RAM, no caso vazamento de memória RAM. Mas no geral, galera, você consegue jogar aí e ter uma experiência bem satisfatória para você coletar todos os pokémons desse jogo como Let's Go Eevee. Super Mario Bros. Wonder no nosso EGNS é isso daqui, um show de tela preta, porque você espera ele carregar e ele simplesmente te decepciona com você não conseguindo nem clicar nos botões ou fazer alguma coisa. O nosso querido Super Mario Odyssey, como vocês podem ver, está até que rodando e, cara, rodando muito bem para um processadorzinho que, como a gente sabe, ele tem ali um potencial entre o Snapdragon 870 e 860. Então, assim, o desempenho dele é extremamente satisfatório pelo que está integrando, mas nada assim tão surpreendente quanto a gente viu em outros emuladores. Até porque, como a gente sabe, por falta dos drivers Turnip, ele perde muito em conjunto aí com a concorrência. Pelo pouco que ele tem aqui, né, por conta aí dos nossos drivers Turnip, ele tá fazendo realmente muito, mas muito bem. E o nosso Super Mario Odyssey é um outro jogo que performa muito melhor com os drivers Turnip, mas que, como a gente sabe, não funcionam dentro desse celular. Então aqui a gente tá pegando ali por volta dos nossos 54, 50 FPS, em várias partes aí pegando por volta dos 30 a 40, mas ainda assim é um desempenho extremamente satisfatório para caso você queira jogar o seu Super Mario Odyssey dentro desse celularzinho. E olha só, galera, dá pra gente se divertir pra caramba. O único problema também é a questão do leak de memória RAM, vazamento de memória RAM, que simplesmente esse jogo aqui também acontece bastante, ok? E aqui no nosso gracioso Dark Souls a gente tem a renderização muito, mas realmente muito melhorada se a gente for comparar com o Yuzu, com o Skyline, entre várias outras coisas. E como vocês podem ver, aqui o desempenho está espetacular, apesar de eu não saber praticamente botão nenhum do que a gente aperta aqui pra gente conseguir guerrear ou fazer o que a gente quiser, mas enfim, a gente pode ver que o desempenho ainda assim é espetacular, porque ele tá rodando entre 25 a 23 FPS, e bom, não é um desempenho tão mal assim, apesar de que a gente pode morrer em literalmente qualquer coisa, mas é isso, é um desempenho que dá pra você jogar e sem nenhum glitch gráfico. Então se você quiser jogar Dark Souls Remaster em um aparelho como esse aqui, você vai precisar do EGNS. E pra fechar com chave de ouro, rapaziada, a gente também tem o nosso gracioso The Witcher 3, o Bruxão. E bom, esse 7 em 1 aqui, só dele conseguir abrir o jogo, e principalmente por conta dele ter 8 GB de memória RAM, já merece os parabéns, porque bom, a gente não tá, é claro, numa parte de mundo aberto ou coisa desse tipo, tá praticamente na primeira missão do jogo, e ele tá aqui rodando a 14, 15 FPS, dando ali algumas descidas de vez em quando para uns 10 FPS, mas assim, no geral, galera, é um desempenho legal para esse processador. É claro que eu não recomendo jogar um jogo como The Witcher a 15 FPS igual está aqui, mas para perto do que a gente antes conseguia com outros celulares, esse desempenho aqui desse processador está bem impressionante por conta desse resultado no The Witcher. Mas enfim, galera, esse daqui foi os testes de jogos de Switch dentro do nosso querido Razer 40 ou do nosso Snapdragon 7 Gen 1. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adiciona esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E é nóis, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau.